Gente, tudo bem? Nós agora vamos começar a nossa sessão 1.3, ok? Já prepara aí teu material, que a gente vai começar com um novo assunto, agora sobre família, escola e ludicidade. Bora lá, diálogo aberto. Iniciamos nosso estudo com perguntas, a fim de mantermos viva a reflexão e a experiência criativa em nós mesmos. Afinal, foi exatamente o processo criativo no brincar que acabamos de abordar na sessão anterior. Estudamos também que o bebê nasce com potencial para criar e brincar, mas para que seja colocada em atividade essa conduta, é preciso que as pessoas que interagem com a criança a deixem agir espontaneamente. Por isso, cabe refletir sobre quais são os espaços que a criança pequena mais convive e aprende a brincar. Então, quais são esses espaços? De início, né? Família e escola, certo? Sendo assim, esses espaços participam das construções lúdicas da criança. Lembram? Vocês lembram da Paulinha, do seu avô e da professora? Pois então, um dia o avô a levou para a escola. A professora, ao recebê-los, diz que gostaria de falar um pouquinho com o avô. Paulinha imediatamente fica atenta à conversa e a professora diz: Paulinha, vá brincar com seus colegas enquanto converso com seu avô. Mas eu não quero brincar. O avô insiste apoiando a professora. Paulinha, agora vai brincar. Depois a professora vai te buscar para ir para a sala. Paulinha responde novamente: Mas eu não quero brincar. Por que tenho que brincar se não quero? Nem é hora de brincar aqui na escola? Veja que situação, né? Começamos a falar, né, sobre a questão dos conceitos, né, da gente entender as semelhanças e as diferenças, que no caso existe uma semelhança entre brincar e jogar, que é a ação, envolve a ação, e a diferença, né, que existe entre brincar e o jogar, que está relacionado que o brincar ele é mais espontâneo. Existem algumas regras, mas essas regras elas são flexíveis, certo? Há uma espontaneidade na brincadeira. Porém, no jogar, existe o processo das regras que precisam ser cumpridas. Existe um processo, certo? Que a criança ela precisa se alinhar a esse processo. Isso é o jogar. Então, o que acontece agora nesse estudo para que a gente possa compreender? Vamos agora envolver na questão dos espaços onde as brincadeiras ocorrem, onde os jogos ocorrem. Sabemos que, pelo que nós já aqui no diálogo aberto do nosso estudo, ele traz uma reflexão falando que como é esse convívio, como é que acontecem as brincadeiras nos espaços que são, como é que eu posso dizer? Que é a primeira experiência, são as primeiras experiências desses dois espaços que o bebê e a criança ela vive, que é o espaço da família, né, o espaço familiar, e temos agora o espaço escolar. Só que a questão agora também é que o avô, ele vai conversar com a professora, né? A professora solicita uma conversa e diz assim: Paulinha, vai brincar. Aí ela diz: Eu não quero brincar. Não é hora de brincar. Então vem aí a nossa situação, problema. Diante do que aconteceu, né, nessa conversa,
nessa resposta, nessa atitude de Paulinha dizendo que não quer brincar, que não é hora de brincar. Diante disso, nosso problema está no modo como a família e a escola interagem com a brincadeira infantil. Ou seja, qual o tempo e o espaço destinado a brincar em casa e na escola. E mais, quais os significados que temos dado ao brincar, quando ora o valorizamos, ora não. Então, essa é a nossa situação, problema, e vamos estudar para no final para que no final a gente possa de fato responder essa questão. Para refletir sobre o problema acima, indico os conteúdos apresentados no infográfico na parte pré-textual. Família e escola. Os primeiros espaços nos quais a criança compartilha a atividade de brincar. Então, como eu falei antes, a família, o lar, o espaço familiar e a escola vão ser os primeiros espaços, as primeiras experiências que a criança ela vai ali se desenvolver com o brincar. Gente, vocês estão vendo aí na tela, certo? Que existe vários tipos de brinquedos, ok? Quero que vocês prestem bastante atenção. Não pode faltar. O brincar é um tema que sempre abre caminho para debates dentro e fora do contexto escolar, devido à sua importância na vida de todo ser humano. O brincar é universal e todas as pessoas brincaram ou pelo menos deveriam ter brincado um dia. É o que nos diz Winnicott, 1975, através de sua teoria sobre o brincar, apresentada na seção 1.2. Se você não viu nosso estudo da seção 1.2, ao concluir esse estudo, assistir esse estudo, volta lá, que está disponível. Entretanto, no decorrer dos tempos, o brincar foi incorporando a dicotomia de valores, significados diversos em diferentes contextos sociais. Pesquisas têm apresentado, por exemplo, resultados interessantes quanto às diferenças culturais referentes ao valor do brinquedo. Em muitos lugares temos visto um aumento de brinquedos chamados educativos, com a finalidade de que a criança ela desenvolva apenas habilidades cognitivas. Vamos a uma reflexão antes da gente prosseguir. Faça você mesmo. Quando você compra um brinquedo para uma criança, qual é o meu objetivo quando vamos presentear alguém? Por exemplo, quando a gente vai dar de presente um brinquedo, qual é a nossa intenção ao dar o brinquedo? E qual tipo de brinquedo nós escolheríamos para dar a uma criança? A finalidade é que através desse brinquedo ela se desenvolva, é para a questão do desenvolvimento daquela criança, ou é simplesmente para se divertir? É mais um brinquedo que ela está ganhando, então ela vai se divertir com aquele brinquedo novo. Então, fica aí para nós, né, pensarmos. Acredito que já temos essa resposta, né? Respondida a questão acima, saibam que, atualmente, as lojas das sociedades industrializadas investem mais em brinquedos educativos. Então, segundo Moles, em países ocidentais, poucos pais reconhecerão que compram para os filhos brinquedos destinados à pura diversão. Todavia,
A atitude de algumas culturas é resumida no comentário de uma mãe africana, citado por Rabaim Jami. Nós damos brinquedos às crianças para elas brincarem. Damos brinquedos que ensinem para o futuro. Gente, então eu coloquei aí nessa imagem e vocês estão vendo que está especificado brinquedos educativos e brinquedos de diversão. Porque existem países, como foi dito aqui no nosso livro, que os pais, eles, a maioria, a grande maioria, ao comprarem um brinquedo, a finalidade deles para as crianças é o desenvolvimento. É para eles aprenderem alguma coisa. Não é para se divertir. Como foi citado aqui no nosso estudo. Poucos pais reconhecerão que compram para os filhos brinquedos destinados à pura diversão. Já um outro exemplo, que eu vou repetir, diz que algumas culturas é resumida, que aí foi um comentário de uma mãe africana, diz que nós damos brinquedos para elas brincarem. Então veja, culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com conhecimentos diferentes. Então existe essa diferença na questão do que eles podem simbolizar o brinquedo, certo? A complexidade do fenômeno relacionado à ludicidade nos leva a concluir que, para compreendermos o significado ou os significados do brinquedo ou da brincadeira infantil, não basta apenas olharmos para a criança e considerar que é uma expressão típica desse período do seu desenvolvimento, e isso basta. Precisamos analisar o fenômeno em sua amplitude, pois a forma como a criança manifesta a brincadeira é resultado das relações que constrói com a sociedade, dentre elas família e escola. Com a finalidade de pensar o brincar em uma visão contextual que enfatiza a família e a escola, vale ressaltar a perspectiva ecológica, segundo a qual a brincadeira infantil é compreendida entrelaçada à rede de relações estabelecidas no meio macro e microsistema. Nesse sentido, o que tem demonstrado as pesquisas nessa abordagem é que o valor que a cultura do macrosistema dá ao fenômeno da brincadeira influencia a forma como o próprio fenômeno acontece no microsistema, uma vez que as oportunidades dadas às crianças são diferenciadas. Gente, aí no nosso livro, eu coloquei só para representar, para a gente entendermos que existe, vamos dizer assim, uma cultura geral, uma cultura maior, certo? Que vai influenciar grupos menores, e um desses grupos é a família e a escola no contexto da brincadeira, certo? Então existe o macrosistema, existe o microsistema, e de verde, lá embaixo no rodapé, vamos ver o que está falando sobre o macrosistema, o microsistema, e onde que essa família e onde que a escola ela está inserida.